para dispor sobre a comercialização de medicamentos em farmácia ou drogaria instalada na área de venda de supermercados, pendente de pareceres. Para oferecer parecer ao projeto pelas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça e Cidadania, concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Zacarias Calil. Boa noite, presidente. Muito obrigado. Parecer de plenário pelas comissões de Saúde, Constituição e Justiça e de Cidadania ao projeto de lei número 2158 de 2023. O projeto de lei altera a lei número 5.991, 17 de dezembro de 73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências para dispor sobre a comercialização de medicamentos em farmácia ou drogaria instalada na área de venda de supermercados. O autor foi o Senado Federal Efraim Filho e o relator, deputado Dr. Zacarias Calil. Eu vou ler o relatório aqui, que é curto, porque o projeto de lei número 2158 de 2023, de autoria do ilustre senador federal Efraim Filho, pretende que seja concedida autorização legal para que supermercados e seus congêneres instalem farmácia ou drogaria em suas áreas de vendas, com a presença física de um farmacêutico, desde que os requisitos sanitários sejam cumpridos. Na justificação, o parlamentar embasa a proposição na necessidade de aumentar o acesso aos medicamentos, principalmente para as populações em áreas remotas, onde há maiores dificuldades para a instalação de farmácias. Dessa forma, seria possível que medicamentos sejam vendidos em áreas delimitadas, segregadas e exclusivas de redes de supermercados e seus congêneres, que obrigatoriamente terão farmacêuticos presencialmente como responsáveis técnicos. Segundo ele, essa inovação tornaria a legislação sanitária brasileira semelhante à dos países desenvolvidos. Esse projeto de lei foi aprovado no Senado Federal e encaminhado à Câmara dos Deputados para revisão. A matéria foi despachada na Comissão de Saúde, o mérito, e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Foi aprovado o requerimento de urgência, estando a matéria pronta para a apreciação em plenário. É o relatório. Voto do relator. Trata-se de proposição que autoriza a instalação de farmácias e drogarias em supermercados e estabelecimentos congêneres, desde que integralmente observadas as exigências sanitárias estabelecidas pela autoridade reguladora competente, ampliando o acesso da população aos medicamentos sem flexibilizar os padrões de segurança. O projeto não trata de liberação irrestrita, mas de organização regulada da atividade, com espaço físico segregado, presença obrigatória de farmacêutico e cumprimento rigoroso das normas de controle, armazenamento e dispensação. O objetivo é conciliar a ampliação de acesso com responsabilidade técnica e proteção ao consumidor. Esse tema não é novo na casa. Trata-se de debate recorrente, amadurecido ao longo dos anos, com destaque para o projeto de lei número 828 de 2020, de autoria do deputado Bibo Nunes, que enfrentou a matéria de forma relevante e contribuiu para o aprofundamento da discussão legislativa. As contribuições acumuladas em iniciativas anteriores foram fundamentadas para o aperfeiçoamento do texto ora analisado. Estamos, portanto, diante de uma proposta construída a partir de diálogo institucional e uma reflexão técnica, buscando equilíbrio entre livre iniciativa, concorrência e tutela da saúde pública. Considero meritório e oportuno o projeto ora examinado, tendo em vista que amplia as possibilidades de acesso da população aos medicamentos que possam ser dispensados sem o acompanhamento de um profissional prescritor.
Existem dificuldades de acesso aos dispensadores enfrentados pelos consumidores que residem em pequenos municípios, nas regiões mais remotas do Brasil, devido à ausência de farmácias nesses locais. Essa iniciativa legislativa detém o mérito de ampliar o acesso aos medicamentos. A presença disseminada de mercados, supermercados e seus congêneres, inclusive nas localidades mais remotas do território nacional, podem ser adequadamente utilizadas para facilitar a vida dos usuários de medicamentos. Por outro lado, essa dispensação deve ser feita com controle dos riscos sanitários inerentes a essa atividade e a ser realizado por meio de atos normativos do seu regulador, ou seja, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Essa agência deve interpor algumas exigências relacionadas às instalações, aos equipamentos e à presença de profissionais capacitados para auxiliar os consumidores no uso racional de medicamentos. Desta forma, tendo como pré-requisitos a atuação controladora e fiscalizadora, inafastável nesse caso, das autoridades sanitárias das diferentes esferas governamentais. Consideramos que os riscos em permitir a comercialização ora proposta seriam perfeitamente mitigados. Neste contexto, a matéria aprovada no Senado Federal traz a permissão de comercialização de medicamentos em supermercados, porém com regras necessárias para a preservação da segurança dos pacientes. Ela garante que os locais para armazenamento e a comercialização dos medicamentos serão segregados dos demais espaços do supermercado e seus congêneres, bem como assegura que haverá farmacêutico presencialmente para orientar as pessoas. Quanto à constitucionalidade formal da proposição, consideramos os aspectos relacionados à competência legislativa, a legitimidade da iniciativa e o meio adequado para a vinculação da matéria. A matéria atende os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União, nos artigos 22 e 24 da Constituição Federal de 88, e a iniciativa parlamentar no artigo 61 da Constituição Federal de 88, que é legítima, uma vez que não trata de tema cuja competência seja reservada a outro poder. Por fim, revela-se adequada a vinculação da matéria por meio de lei ordinária, visto não haver exigência constitucional de lei complementar ou outro veículo normativo para a disciplina do assunto. Por fim, observamos que a redação e a técnica legislativas estão em conformidade com a Lei Complementar número 95 de 1998. Conclusão do voto. Ante o exposto no âmbito da Comissão de Saúde, somos pela aprovação da Lei número 2158 de 2023. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, judicialidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 2158 de 2023. Parecer as emendas de plenário ao projeto de lei. Tá. Esse é o voto do relator. Muito obrigado, deputado Zacarias Calil. Passa-se a discussão. Deputado Hildo Rocha, para discutir favorável. Os deputados estão no segundo projeto deste dia de votações, agora o projeto de lei 2158 de 2023, que prevê a venda de medicamentos em farmácias instaladas dentro da área de supermercados, também vendas de medicamentos em supermercados. Deputado Hildo Rocha. Ricardo Valmir, senhores deputados, senhoras deputadas, essa proposta que veio do Senado Federal, do senador Efraim Filho, muito bem relatada aqui na Câmara pelo deputado Zacarias Calil. Excelente relatório dele, ele que é um grande profissional da saúde,
profissional da medicina renomado, entende bem sobre o assunto. Esse projeto de lei permite que seja comercializado medicamentos em supermercados, mas não é autorizado de qualquer forma. Ele autoriza obedecendo algumas regras, obedecendo alguns critérios. É como se fosse instalada uma farmácia dentro do supermercado, porque tem que ter uma divisão, tem que ter uma separação, tem que ter a presença física de um profissional farmacêutico, tem que ter o farmacêutico ali presente. É diferente do que já se apresentou aqui, onde iria se vender remédio nas gôndolas do supermercado e qualquer pessoa compraria. Não. É como se fosse uma farmácia dentro do supermercado. É o que está dito esse projeto aqui do Efraim. E esse projeto é pró-consumidor. Hoje, senhores deputados, senhoras deputadas, nós temos 40% das vendas de medicamentos concentrado em apenas 3 grandes grupos de farmácia, formando-se um oligopólio. Na medida em que se permite que seja instalado dentro de supermercado, ou seja, o próprio supermercado possa comprar e vender medicamentos, a tendência é aumentar a concorrência. E aumentando a concorrência, o preço diminui. E é disso que nós estamos falando aqui. Proteção ao consumidor. É proteção ao consumidor resguardando todos os direitos profissionais dos farmacêuticos. Aqui estamos permitindo que mais farmácias sejam instaladas no Brasil. E isso é a favor do consumidor. Por isso que eu me inscrevi aqui para defender a aprovação desse projeto, parabenizar tanto o senador Efraim como o deputado Calil, Zacarias Calil, por esse projeto de lei. Peço aos colegas deputados e deputadas que votemos a favor desse projeto de lei. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado Dil Rocha. Para discutir contrário à matéria, deputado Chico Alencar. Deputada Sâmia Bonfim. Deputada Maria do Rosário. Nós estamos debatendo aqui essa noite colocar-se medicamentos nos supermercados. E eu considero isso um absurdo. Defendo uma posição totalmente contrária. Até porque, coerentemente, entrei com um projeto de lei nessa casa que também proíbe farmácias de venderem todos aqueles... farmácias que estão vendendo álcool, farmácias que estão vendendo produtos que fazem mal à saúde. Farmácia e medicamento é equipamento de saúde. Assim como eu creio que não pode ser a farmácia virar um supermercado, o supermercado não pode virar farmácia. Você sabe por quê, gente? Porque nós estamos incentivando com essa matéria a cultura da automedicalização. Pode parecer conveniente que as pessoas entrem no supermercado e estejam com antibiótico, mas o parágrafo 4º aqui diz, inclusive, que se o medicamento for controlado, então pode ser colocado numa sacolinha para ser vendido e pago lá no caixa, foi numa sacolinha. Agora o medicamento que é antibiótico não está aqui. E aí os antibióticos, os anti-inflamatórios, que já são um absurdo, eles vão circular por dentro do supermercado. Eles vão andar no frango, na carne, no pão. A pessoa que pega o medicamento vai estar pegando também o pão. Isso não é possível. Isso é um problema de saúde pública. Isso é um absurdo. É ceder ao interesse e lobby de quem? Dos segmentos vinculados aos grandes laboratórios? É ceder à lógica de automedicalização que as pessoas têm e que nos Estados Unidos, onde se pratica esse mesmo formato que agora estão importando para o Brasil com alguns freios, é verdade,
Mas o que acontecerá? Nos Estados Unidos, por exemplo, é a automedicação que leva milhares de pessoas todos os anos a situações gravíssimas. Eu não vou votar contra a saúde pública, não vou votar contra o que é razoável. Ora, a farmácia de verdade tem autorização, inclusive, para procedimentos, para injeções, para vacinas. Porque farmácia, gente, sobretudo depois da pandemia, nós temos que entender, farmácia é equipamento de saúde. Supermercado vende de tudo, mas medicação não é de tudo, porque medicação não é qualquer coisa. Todo medicamento deve ter um grau de controle sobre a sua venda, sobre a sua prescrição. Então, coerentemente, por debater com farmacêuticos, para concluir, com sindicatos e, inclusive, meus colegas, por ter conversado com o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, que não quer que isso seja aprovado, né, também, porque não é bom para os supermercados e porque quer que as farmácias também tenham uma lei para restringir a venda de congelado, a venda de... Farmácia devia vender medicação, perfumaria e aquilo que é importante para a vida do idoso. Eu não posso concordar. Voto... Muito obrigado, deputada Maria do Rosário. Deputado Kim Kataguiri, para discutir, favorável. Continua aqui o debate em torno do projeto que trata da permissão de haver farmácias em supermercados. Segundo o projeto, essas farmácias seriam em locais separados das gôndolas, é um ambiente específico. O deputado Kim Kataguiri. Supermercado, se tiver um espaço delimitado dentro do supermercado, se tiver um farmacêutico, vai poder vender medicamentos dentro do supermercado. Eu diria até que eu seria contra esse projeto, porque eu acho esse projeto ainda leve demais. Eu ainda acho que ele regula demais. Não precisava ter um espaço específico. Não precisava ter um farmacêutico se o medicamento não precisar de prescrição. Se for um medicamento que precisa de prescrição, ótimo, precisa de um farmacêutico. Agora, no caso, esse é um projeto extremamente razoável, até para quem discorda que se venda medicamentos sem prescrição, sem a necessidade de ter o farmacêutico no supermercado. Esse é um projeto que ainda estabelece, tem que ter um espaço, tem que seguir exatamente as mesmas normas regulatórias que uma farmácia, só vai estar dentro de um supermercado antes de você passar pelo caixa. Hoje já tem supermercado que tem a farmácia depois que você passa do caixa. Aí eu misturei aqui as palavras. Depois que você passa do caixa, né? Então, assim, a única diferença é essa. Ah, mas o farmacêutico vai impedir que você se automedique. Gente, hoje eu vou para uma farmácia, pego o remédio sem prescrição que eu quiser e nenhum farmacêutico me segura para falar, não vai levar. Eu levo. E todo mundo faz isso. Quando você vai entrar numa farmácia, você sabe o medicamento que você quer comprar, não precisa de receita. Gente, nenhum farmacêutico te segura, muitas vezes ele nem te aborda, ele nem te pergunta nada. Você pegou, você sabe o que você quer, você vai embora. E se você quiser se automedicar e um farmacêutico vier falar, não, mas não faça isso, vai falar, meu irmão, vim aqui comprar, eu vou embora. Ele vai fazer o quê? Não é nenhuma garantia de nada isso. É um discurso atrasado, é um discurso retrógrado que a gente vê aqui, né? Olha o argumento que eu acabei de ouvir aqui, que absurdo! Você vai comprar um pão e vai comprar um remédio. Isso chama-se praticidade. Pô, por que eu não posso comprar um pão e comprar uma aspirina? Eu estou liberando que pessoas comprem medicamento sem o farmacêutico? Não. Alguém vai poder comprar um medicamento controlado sem ter receita? Não. Qual que é o apocalipse que está acontecendo aqui? A partir de amanhã, todo mundo, porque tem uma farmácia dentro do supermercado, vai falar, não, agora eu acho que eu tenho conhecimentos profundos em medicina e vou começar a encher a cara de remédio que não precisa de prescrição, porque de repente mudaram a lei e me deu um estalo. Que vontade de tomar 1 quilo de aspirina. Gente, é ridículo. Eu estou tendo que levar o absurdo aqui, porque falam um absurdo numa normalidade que se eu não trago para a devida magnitude do absurdo, não parece que é um absurdo. Então, obviamente, meu voto será favorável ao relatório do deputado e amigo Zacarias Calil. Muito obrigado, deputado Kim Kataguiri. Para discutir contrário à matéria, deputado Helder Salomão. Para discutir favorável à matéria, deputado Gilson Daniel.
Senhor presidente, eu venho falar favorável a esse projeto 2158, projeto esse que traz algumas inovações. Projeto esse que faz com que os supermercados possam ter uma farmácia com profissionais para atender a população que necessita da compra de um medicamento. Porém, senhor presidente, eu fiz uma emenda a esse projeto, emenda essa que acrescenta no artigo 1º do projeto de lei 2158, e o seguinte parágrafo 8º e o 6º, que altera o parágrafo 6º da lei 5.991, de 17 de dezembro de 73. Parágrafo 8º diz o seguinte: nos municípios, distritos ou comunidades com população de até 10 mil habitantes, na hipótese de comprovada insuficiência de profissionais farmacêuticos disponíveis para contratação presencial, será admitida a assistência farmacêutica realizada remotamente, por meio da tecnologia e da comunicação, que hoje já é feito pela medicina através da telemedicina, que assegure interação em tempo real entre o farmacêutico habilitado e o usuário, observadas as normas sanitárias de telesaúde e a de telesaúde, aplicáveis à garantia e à responsabilidade técnica do estabelecimento. Essa emenda é um projeto de lei desse parlamentar que está aqui na casa, que dá oportunidade de pequenos distritos, pequenas comunidades, ter o atendimento médico. Você imagina até na votação desse projeto de hoje, um supermercado lá no interior, numa pequena cidade, que não tem o profissional farmacêutico. A medicina já avançou nisso. Está aqui vários médicos, deputados federais, deputado Zacarias Calil, deputado Osmar Terra, deputados que são médicos. A medicina já avançou, já temos a telemedicina. Porque não podemos, nesse projeto, que tem já inovações, possa também ser inserida a possibilidade dessas pequenas comunidades ter a oportunidade também de ter o atendimento de compra de medicamentos. Eu estou trabalhando para que o nosso partido, o Partido Podemos, através da minha emenda, faça um destaque, que a gente possa discutir isso aqui e ter votação também para atender essas pequenas comunidades. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gilson Daniel. Para discutir favorável a matéria, deputado Pompeu de Matos. Presidente Ícaro de Valmer, senhores deputados, senhoras deputadas, esse projeto trata da instalação e autorização para a instalação de farmácia no espaço de supermercado. Olha, eu já votei aqui, debati, votei, me posicionei contra essa questão da farmácia virar supermercado e do supermercado virar farmácia. Isso é uma coisa contra o qual eu me levanto, do que eu absolutamente discordo e já votei contra aqui, inclusive na Comissão de Saúde. Agora, esta proposta, este projeto de lei número 2158, que foi aprovado no Senado por unanimidade, ou seja, senadores da direita à esquerda, passando pelo centro, de todos os partidos, ele é diferente. Ele permite que no espaço do supermercado, no prédio do supermercado, lá num determinado lugar, num canto, no outro canto, no meio, aqui, ali, acolá, separadamente, se instale uma farmácia. Eu não vejo absolutamente nenhum problema. E essa farmácia, como tal, vai funcionar dentro do supermercado, do espaço físico, mas sendo farmácia, com autorização da Anvisa, com o controle da Anvisa, com a fiscalização da Anvisa, tendo lá dentro farmacêutico. Mais do que isso,
os remédios ali comprados, pagos ali, se tiver remédio controlado, mediante receita, ou seja, tudo igual, absolutamente igual o que acontece na farmácia de uma esquina, de uma quadra da cidade, de uma farmácia da outra esquina da quadra da cidade, de uma farmácia no meio da cidade, de uma farmácia de plantão, de uma farmácia 24 horas. Ou seja, é mais uma farmácia. Então, absolutamente, eu venho à tribuna para dizer que eu não vejo nenhum problema. Há, sim, uma atitude de simplificar o acesso à farmácia. Ou seja, tu vais no supermercado, assim como tu vai no shopping. Lá no shopping, o que tem? Tem várias farmácias no shopping. Só que, neste caso, no shopping, essa farmácia vai estar dentro do supermercado. Mas de maneira separada, de maneira bem identificada, de maneira fiscalizada, com fiscalização própria, tendo lá o profissional farmacêutico, fazendo a sua parte, ou seja, algo dentro da normalidade. Por isso, tem o nosso voto e o nosso apoio. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!